Oi, gente, queria desejar um feliz aniversário para esse moço que mandou essa mensagem para mim. No fim deu tudo certo e eu consegui postar hoje. E muito obrigada pelos 5.000 inscritos também. Sério, vocês são incríveis. Enfim, bom vídeo a todos. E então, nesse mesmo instante, o imperador ordena que mandem os cavaleiros aos aposentos da nossa prota e lhe tragam evidências de que ela vem sendo envenenada. Enquanto isso, no palácio do imperador, nossa prota está capotada na cama enquanto nossa diva está toda preocupada. E então, nossa cunhada entra em seu quarto dando suas saudações e se apresentando. Preta Svenbach, da casa Svenbach, a seu dispor. Nossa diva pergunta como ela conseguiu entrar no palácio real, enquanto pensa que o Império Hellsdante e o Ducado de Svenbach não estão em bons termos. Então como ela chegou até ali sozinha sem os guardas? Ela pergunta o que a traz ali, e nossa cunhada fala que quer oferecer seus serviços. Ela fala que pode usar seu poder divino para purificar o veneno do corpo da nossa prota. No quarto da nossa prota, Lely comenta sobre o quão branco é o quarto da prota, parecendo um sanatório. Ela se lembra que nossa prota falou que quando o imperador aparecer no banquete, ela queria que Lely fosse ao seu quarto e tacasse fogo em tudo, até não sobrar nada além de cinzas. E esse seria o melhor presente de aniversário de todos. Alguns minutos depois, fora do seu palácio, os guardas que estavam indo ao quarto da prota a mando do imperador se deparam com um incêndio. Eles gritam que peguem água do lugar mais próximo, pois precisam conter o fogo. Até que um guarda percebe que alguém está ali e comenta que aquele uniforme é das empregadas do palácio da imperatriz, enquanto grita para ela parar. Ele chama 2 guardas para irem com ele atrás dela enquanto o restante continua focando em apagar o fogo. Porém, sem nenhuma dificuldade, ela despista eles e consegue fugir tranquilamente. E enquanto taca fogo em sua roupa de empregada, ela espera que nossa prota não esteja em perigo enquanto ela estiver fora. Enquanto isso, no palácio do imperador, nossa diva fica surpresa por ver o poder divino. É dito que os Hellsdante receberam as bênçãos de Deus, enquanto os Svenbach receberam o poder divino. Nossa diva pergunta se ela sabe a gravidade da situação dela agora, pois ela tem certeza de que sabe que o Império e o Ducado não estão em bons termos. Mas nossa cunhada fala que a coisa mais importante agora é salvar a vida da nossa prota, e pergunta se ela não concorda. E então nossa diva concorda, e pede que ela vá em frente, enquanto ela agradece por confiar nela. Ela começa a usar seu poder divino na prota, enquanto nossa diva fica surpresa por ver esse poder. Nossa cunhada acha que tem algo estranho, pois o corpo da prota mostra sinais de recuperação, mas mesmo assim ela continua inconsciente. E então ela chama nossa diva e pede que ela continue falando com a prota. E enquanto segura na mão dela, nossa diva pede que, por favor, ela acorde logo, pois há muita coisa que elas precisam fazer juntas. Enquanto isso, nossa prota não entende o que está acontecendo e se pergunta se esse é seu eu antigo. Ianfried fala que foi bem pensado Svenbach e conta que acabou de dar permissão para nossa prota se casar com Hellis Svenbach, enquanto nossa prota fica em choque ouvindo isso, pois não era isso o que ela queria. Então, o Ianfried fala que irá retirar o exército como prometido, deixando o Hellis agradecido. Porém, ele comenta que agora que Hellis será um Hellsdante, ele deveria dar-lhe algum presente, e fala que tem uma notícia perfeita. Ele fala que na tarde de hoje, ele recebeu a notícia que a senhorita Svenbach, que era a chefe da casa Svenbach, faleceu, deixando Hellis arrasado. E então, Ianfried dá os parabéns, já que agora ele é oficialmente o Duque de Svenbach. Nossa prota tenta falar algo, mas o vagabundo interrompe dizendo que esperava que ela estivesse mais feliz com a notícia, pois isso significa que ela será a próxima duquesa de Svenbach. E com um sorriso, ele fala que apesar do infeliz evento que tomou o ducado, ele espera que possam pular as formalidades como dotes ou cerimônias de casamento. E fala que isso é muito gentil da parte dele, e pergunta se eles não concordam, já que seu desejo é que o Hellis cuide bem da sua irmã, e fala que ela pode ser meio sangue, mas ela continua sob seus cuidados. Preocupada, nossa prota vai até ele enquanto ele fala que está tudo bem. Esse vagabundo do Riev comenta que Sua Majestade gentilmente queimou os ossos do antigo duque e duquesa de Svenbach, contidos no cemitério real, e fala que prepararam centenas de flores brancas para o funeral, então eles podem se sentir livres para prestar as suas homenagens. Caramba, gente! O Ianfried realmente acabou com a família dele. Estou achando que dessa vez é o Hellis quem vai matar ele. Quando nossa prota ia colocar sua flor, ele a impede e fala que ele pode fazer isso, e pergunta se ela pode entregar a flor e esperar ele na carruagem. Toda tristinha, ela sabe que suas desculpas não bastam, pois esse trágico evento aconteceu por causa dela. Decreto real. Duque Svenbach,
Você ficará confinado no território da família por 1 ano, e está proibido de sair para supervisionar o ducado. Sua Alteza, a segunda princesa de Helsdante, estará encarregada do ducado nesse período. E para mostrar a sua lealdade ao Império de Helsdante, o ducado de Svenbach irá reportar seus ganhos financeiros ao Império pela próxima década. E se Sua Alteza, a segunda princesa de Helsdante, for maltratada de alguma forma neste período, o Império vetará as contas do duque. Na festa de coroação do imperador, nossa prota dá os parabéns por sua coroação, enquanto ele comenta se não é a sua amada irmã e seu marido, e fala que está muito feliz que eles estejam bem. Ele conta que, pelos relatórios que recebeu, parece que os dois raramente passam um tempo juntos, e espera que as coisas fiquem bem entre eles, enquanto nossa prota tenta dizer que não é bem assim. Enquanto nossa prota fica toda sem jeito, as pessoas comentam que o Ianfrid tem o senso de humor bem afiado. Outras pessoas comentam que não é difícil para eles fingirem ser próximos em público, e outras concordam enquanto dão umas risadas. Eles comentam sobre a expressão no rosto do Hellis e se perguntam se ele está irritado, enquanto outros falam que um pequeno beijo seria o suficiente, afinal, eles já estão casados. E então, ele beija nossa prota, enquanto nossa prota se perguntava do porquê eles não podem apenas calar a porra da boca. Nossa prota conta que levou embora todas as coisas que seu marido amava, e tudo o que deixou foi uma sombra do homem que ele costumava ser, e isso é tudo culpa dela, pois isso só aconteceu por ela ser fraca. Isso é uma ordem real. O Duque Svenbach estará liderando o exército e destruirá aqueles que se atrevem a cobiçar o Império Helsdante. Isso é uma ordem real. O Ducado de Svenbach deverá prover fundos para os cidadãos de Helsdante que sofrem de fome. Isso é uma ordem real. O Duque Svenbach irá liderar a delegação no estrangeiro e criar tratados de negociação com países vizinhos. Ordem real. Ordem. Ordem. Nossa prota joga essa porra no chão. Enquanto pede que só a mate ao invés disso, ela fala que ele pode acabar com sua vida. Mas por favor, deixe o seu marido livre. Porém, ele apenas falou que sua irmãzinha tem que entretê-lo até o fim. E então nossa prota diz que fará qualquer coisa. Ela fará tudo o que ele quiser. Então, por favor, ela implora que deixe seu marido em paz. Com um sorriso, ele comenta que é de partir seu coração ver sua irmãzinha chorando. E por fazer isso, o duque deve ser punido. O que a deixa desesperada, pois não era isso o que ela queria. Se ela pudesse voltar no tempo, ela nunca traria Hellis até o Ianfrid. Se ela pudesse garantir que seus caminhos jamais se cruzassem, então ela nunca o encontraria de novo. Ela só poderia vê-lo de longe e jamais sonharia em estar do seu lado. A bênção e a maldição de Helsdante, ela não se importa mais. Ela sabe que seus pecados não são dignos de serem perdoados, e por isso, ela matará Ianfrid com suas próprias mãos. E então, ela mesma dará um fim àquele que causa dor ao seu amado Hellis. De volta ao quarto imperial, nossa diva continuava segurando a mão da nossa prota, enquanto esperava que ela acordasse logo. Nossa cunhada comenta que o rosto dela está voltando a ter cor, e que a qualquer instante ela deve acordar. Toda preocupada, nossa diva comenta que estão em dívida com ela, e pergunta se ela pretende voltar para o ducado agora, e ela responde que não, pois ela gostaria de ficar até que nossa prota esteja completamente curada. Nossa diva fala que entende, enquanto pensa que ela deve estar querendo conversar com nossa prota quando ela recuperar a consciência. Então ela pede para avisar nossa prota que ela mandou lembranças quando ela acordar e espera visitá-la em breve. Assim que ela sai do quarto, nosso ruivinho comenta que seu poder divino foi tão brilhante que iluminou todo o império. Ela chama ele de engraçadinho e pergunta se ele viu alguém suspeito enquanto estava observando. E ele fala que uma criada passou por perto, mas não tem certeza se ela o reconheceu ou não, mas ele prefere não arriscar. Então ela fala para eles irem embora. Gente, eu preciso falar. Desde a primeira vez que eu vi esses dois, eu senti uma química entre eles. Acho que vai rolar um romance. Mais tarde, nos aposentos do Ianfrid, ele pergunta se realmente virão nossa cunhada no banquete, e o criado confirma. Ele pensa que tanto ele quanto nossa cunhada estavam no banquete. E mesmo assim, os olhos estavam voltados para nossa prota, e isso é interessante. Ele pensa que nossa prota é apenas uma criança. E ainda assim, ela conseguiu chamar a atenção dos nobres no banquete. Então ele pergunta onde nossa cunhada está, e o criado fala que ninguém a viu depois da confusão. Ele fica se perguntando o que nossa cunhada tem e onde poderia estar, pois ela vem andando em círculos sem a ajuda de um interno, e acredita que o nosso ruivinho deve tê-la ajudado a sair. Então ele comenta que o criado falou que a babá da prota está confinada numa masmorra, e o criado confirma. Ele pensa que se ele fosse vê-la, ela faria um tumulto,
Então ele fala que primeiro ele irá visitar sua mãe, e o criado fala que irão cuidar dos preparativos. De repente, uma empregada entra em seu quarto, deixando ele irritado enquanto pergunta como ela se atreve a invadir seu quarto desse jeito. Rapidamente ela se desculpa, mas foi dito que nossa prota recuperou sua consciência, e o médico real tinha dito que ela não se recuperaria sem uma bênção. Incrédulo, ele pergunta o que ela disse, e ela fala que nossa prota está indo visitar a imperatriz, junto de Sua Alteza Areletina. Enquanto Ianfrid se pergunta como nossa prota se atreve a trazer a bênção, pois aquela pirralha sangue sujo não tem direito a uma bênção. Enquanto isso, no quarto da megera, ela está furiosa por saber que nossa prota recobrou a consciência, e ainda por cima, ela está indo vê-la. Ela comenta que nossa prota deveria estar se recuperando na cama, e isso é irritante. A empregada avisa que ela já está chegando, e pergunta o que ela deve fazer. Então ela solta um grito perguntando o que ela está dizendo, e fala que ela deveria mandar elas. Porém ela percebe algo, e pensa que tudo o que ela precisa fazer é convencer a pirralha a ficar do seu lado. E se ela tiver sob seus cuidados, ela irá testemunhar a seu favor e não contra. Viajando na maionese, ela vê nossa prota chorando enquanto diz que a babá a envenenou, e isso dói muito, enquanto a megera pergunta como a babá se atreve, então salvando a prota e se livrando das acusações. Até porque ela acha que nossa prota é uma pirralha, e tem certeza de que ela fará qualquer coisa contanto que ela lhe mostre um pouco de misericórdia. Então ela fala que tudo bem, e pede que quando nossa prota chegar, levem ela até a sala de jantar. E do nada ela solta uma risada enquanto fala que é muito esperta, deixando os empregados sem entender nada. Aqui eu acho que eles estão achando que ela endoidou de vez. Algum tempo depois, na sala de jantar da imperatriz, com essa cara de pau, ela comenta que nossa prota tem dormido por muito tempo. Então ela preparou algo para a prota comer e fala que ficar inconsciente toma mais energia do que imagina. E fala que garantiu que somente ingredientes saudáveis fossem usados e pede que ela aproveite, enquanto nossa prota não diz nada. Então a megera se pergunta por que nossa prota está encarando tanto a comida, pois ela pensou que nossa prota ia ficar comovida por ela ter preparado a refeição. Até que nossa diva comenta que ela não precisa comer se não quiser. Irritada, a megera pergunta como ela se atreve a dizer para não comer a comida que ela mesma preparou, e pensa que essa vadia está com o nariz empinado depois de receber a atenção do imperador. Vadia é você, sua rapariga. A megera bate na mesa enquanto fala que preparou essa comida especialmente para nossa prota. Então como ela se atreve? E então nossa prota pede desculpas. Ela fala que nossa diva não pretendia ser grosseira, pois ela só disse isso por estar preocupada com ela, e pede que a mal-amada não se irrite. Preocupada? A mal-amada pergunta. E nossa prota fala que sempre se sente mal depois das refeições, então comer é difícil para ela, deixando a megera surpresa. Enquanto olha para a prota, ela pensa que para alguém que recebeu a bênção, ela parece um tanto frágil, e ela não tem nenhuma chance contra o seu filho Ianfrid. Nossa prota comenta que ficou sabendo que ela estava sofrendo por sua causa, e por isso que ela foi visitá-la assim que acordou. E a megera responde que sim, já que ela ficou numa encruzilhada por conta do que aconteceu, e nossa prota fala que só tem uma pergunta para lhe fazer. Sem nenhuma hesitação, nossa prota pergunta se ela desejou a morte da prota, fazendo ela tomar um susto com a pergunta e perguntar o que ela quer dizer com isso. E nossa prota pergunta se isso significa que ela quer nossa prota viva. E na maior cara de pau, ela fala que nossa prota é filha da sua majestade, assim como seus filhos, então é claro que ela quer o bem dela. E fala que ela é inocente, pois nunca ordenou que ninguém a envenenasse, enquanto se pergunta por que está sentindo que está sendo interrogada. E com um lindo sorriso, nossa prota fala que era tudo o que ela precisava ouvir. Então, nossa prota pergunta se ela lhe daria a permissão para encontrar o culpado, que se atreveu a lhe envenenar e culpar a imperatriz de Hellsdante, para que nossa prota possa puni-los como ela desejar. E surpresa, a megera pergunta se nossa prota está querendo limpar seu nome, e nossa prota fala que os pecadores devem ser punidos pelos seus pecados. E a megera fala que está emocionada que ela queira limpar seu nome pessoalmente, e fala que nossa prota pode fazer o que bem desejar. Momentos depois, nos corredores do palácio da imperatriz, nossa diva, toda preocupada, pergunta se não foi muito estressante para ela, e fala que talvez não devessem ter ido até a megera, e nossa prota fala que não, já era hora de visitar a megera. E nossa prota pergunta se a pessoa que a salvou voltou em segurança, e nossa diva pergunta se ela gostaria de encontrá-los quando tudo terminar, deixando nossa prota surpresa. E ela responde que não, ela não quer encontrá-los, enquanto pensa que só um tipo de poder divino conseguiria limpar o veneno do seu corpo. Perdida em pensamentos, ela acredita que não merece receber ajuda da família Svenbach.
e ela não quer ter que envolvê-los nisso. Até que o diabo comenta que então os rumores são verdadeiros, deixando nossa prota surpresa. Ele comenta que as bochechas dela estão rosadas, e ela parece conseguir falar e caminhar, e tem energia o suficiente para encará-lo com seus olhos violetas. E todo psicopata, ele fala que nossa prota realmente está viva. Todo psicopata, ele pergunta se nossa prota estava planejando se encontrar com sua mãe. E nossa prota fala que precisava da permissão dela para uma coisa, e já estava a caminho de interrogar o culpado. Então ela pergunta se ele estava esperando por ela, pois se sim, é muito gentil da parte dele. Ele solta uma risada enquanto fala que ela tem muita coragem e pergunta quem ela pensa que é, pois ela não tem bênção nenhuma para falar. E então ele pergunta, por que ela está tentando irritá-lo de propósito? E sem baixar a cabeça, nossa prota fala que não entende o motivo de ele estar tão curioso, pois agora que ela tem o direito de ascender ao trono, ele logo irá descobrir se ela recebeu a bênção ou não. E toda confiante, ela fala que se for só isso, ela está de saída, pois ela está um pouco ocupada. E fala que irá vê-lo por aí, enquanto ele pensa que seu coração está acelerado. E diferente do primeiro príncipe, ela é meio agressiva, e ele gosta disso. Com um sorrisinho, ele espera que nossa prota não o decepcione. Esse aí sentiu a pressão, e aguarde que o que é seu está guardado, seu nojento. Logo depois disso, ela chega na entrada de onde a babá está presa. Nossa rainha pergunta se ela tem certeza de que consegue cuidar disso sozinha, e nossa prota fala que está tudo bem, e pede que ela não se preocupe com ela. E então, nossa prota aparece na frente da babá dando olá, deixando ela chocada por vê-la ali. Nossa prota fala que quase esqueceu e a chama pelo nome, Senhorita Evelyn Vett. Ela fica chocada, enquanto nossa prota comenta que parece que ela viu um fantasma, e pergunta se ela está surpresa por a prota ainda estar viva, e comenta que a cela é boa e limpa, e fala que ela é sortuda por estar confinada ali. Desesperada, ela pede que, por favor, entregue sua mensagem à megera, e fala que foi incriminada. Ela fala que foi tudo um mal-entendido, e nossa prota pergunta o que ela quer dizer. E ela fala que alimentou nossa prota e deu banho por 8 anos, por isso, é impossível que ela tenha lhe envenenado. Com uma cara de pau suprema, ela fala que nossa prota sabe que ela jamais faria algo assim, e então ela pergunta se foi tudo fingimento, se ela fingiu desmaiar e vomitar sangue, pois se não for isso, como ela conseguiu sobreviver a um veneno? E pergunta se ela fingiu estar envenenada. E enquanto nossa prota olha para o desespero dela, a babá continua e pergunta se ela fez isso para lhe incriminar, e pergunta quem foi, quem disse para ela culpar sua babá. E depois de ouvir tudo isso, nossa prota solta uma risada enquanto se aproxima e pergunta se ela ainda não entendeu, ou está apenas negando, deixando a babá confusa. E então ela fala que a Carnefelia que ela conhecia já se foi. Chocada, ela pensa que nossa prota ficou louca, e se lembra que ela começou a enlouquecer depois que visitou a sua majestade. Então ela fala que precisa falar com a megera, e não tem mais nada a dizer para uma mentirosa como a prota. E nossa prota fala que é inútil pedir por ajuda, pois ela irá morrer de qualquer jeito. E fala que a megera lhe deu permissão para fazer o que a prota quiser com ela, deixando a babá chocada, enquanto falava que não tem como a megera ter lhe dado permissão para matá-la. E no desespero, ela começa a falar que foi a megera quem ordenou a dar aquele veneno para a prota, e fala que tem certeza de que nossa prota não sabia disso. Então ela pede que a prota pare de mentir na cara dela. E então nossa prota pergunta se ela realmente achou que ela não saberia, e fala que ela sabia o tempo todo que a megera enviou um assassino e usou a babá para lhe envenenar. E faz algum tempo que notou que todos do palácio fingem não saber disso, já que ela não é uma idiota. E fala que a própria megera lhe deu permissão para matá-la porque percebeu que a prota já sabia da verdade, deixando a babá com o cu na mão. E então, enquanto olha nos olhos da babá, nossa prota pergunta como deveria eliminá-la. Apavorada, ela tenta se explicar, dizendo que só fez o que lhe pediram, pois como ela poderia negar as ordens de sua majestade a imperatriz? E nossa prota fala que sabe disso. Ela fala que sabe que a babá não tinha escolha, já que sua vida estava em jogo também. Ela entende, mas foi por isso que nossa prota lhe deu uma chance. Enquanto a babá fica confusa, nossa prota fala que ela deveria ter fugido quando a prota mandou ela embora, pois essa era a chance dela de escapar disso. E então, nossa prota pergunta o porquê a babá voltou ao palácio, pois ela deveria ter feito daquilo a sua oportunidade, e por isso, nossa prota espera que ela tenha aprendido a lição, já que esse é apenas o começo. Caramba, nossa prota simplesmente arrasou, caramba, isso foi muito bom. Algum tempo depois, na sala do imperador, ele comenta que por todo o drama que nossa prota causou, o resultado foi meio desapontador. E toda fofinha, ela fala que não é verdade,
pois valeu a pena arriscar sua vida. Enquanto o imperador fala que valeu a pena o caramba, e fala que foi meio tedioso e pergunta o que atrás ali. E nossa prota fala que tem um favor para lhe pedir, e ele comenta que a ousadia dela sempre o surpreende e pergunta o que ela quer dele. E então nossa prota fala que quer que ele pare a investigação da tentativa de envenenamento, deixando ele surpreso. Ela fala que não querem que a elite fofoque sobre sua majestade como se pudessem ferir a reputação da família real. E já que ela recuperou sua consciência e está melhor agora, basta ela ficar quieta, que a fofoca eventualmente irá diminuir. E ele comenta que isso significa que alguém a verá como uma fraqueza. E nossa prota fala que é isso mesmo que ela espera. E por último, ela gostaria que liberasse a evidência que ele coletou sobre Sua Alteza Areletina, fazendo ele vacilar por um momento. E enquanto solta uma risada, ela fala que acabou de pensar em outro favor para lhe pedir, e é sobre a punição da babá, e ela fala que acredita que cortar a língua dela seja o suficiente. Surpreso, ele pergunta se ela não quer a cabeça da babá em uma bandeja, e ela fala que também é uma Hell's Dante, e a morte é fácil demais. Por isso, é melhor fazê-los sofrer pelo resto de suas vidas, enquanto temem nossa prota até o fim de sua vida. Ele solta uma risada e fala que isso parece algo que um Hell's Dante faria. Então ele se levanta e fala que sabe que não foi por isso que ela está ali, e pergunta o que ela realmente quer dele. Ele pede que ela lhe diga o que mais ela quer dele. Olha, ela eu não sei, mas eu mesmo queria que você fosse para casa do chapéu. Um acordo? Ele pergunta se ela se atreve a propor um acordo ao imperador de Hell's Dante, e nossa prota fala que isso só é possível porque ela sabe o seu lugar. Ela sabe que ele poderia tirar seu direito ao trono a qualquer momento, enquanto ele comenta que nossa prota sabe falar bem. Com um sorriso no rosto, ele pensa que sim. Ele acredita que nossa prota seja capaz de competir contra Ianfrid, mesmo sendo tão imprudente quanto poderia ser. Enquanto vai até o sofá, ele comenta que não fará mal escutar o que ela tem a dizer. Muito bem, então. Nossa prota começa garantindo que a imperatriz, vulgo megera nojenta, não seja culpada pelo envenenamento, e com isso sua reputação permanecerá intacta. Com desdém, ele pergunta se é isso que ela acha que ele quer, a reputação da imperatriz, enquanto nossa prota pensa que o imperador não fez de Gisela se tornar imperatriz por amá-la, mas sim para aplacar os apoiadores do Ianfrid. E aqui vem o maior problema da família real de Hell's Dante. A nobreza de Hell's Dante não respeita a família real. Para eles, a família real são peças que usam para garantirem o seu poder. E os nobres que juraram lealdade para o imperador mudaram para o Ianfrid assim que o primeiro príncipe morreu. Para eles, o verdadeiro chefe de Hell's Dante era o Ianfrid. E isso significa que o imperador seria um chefe apenas de nome. Dito isso, o que o imperador Kirai de Hell's Dante mais quer... Segundo, nossa prota planeja trazer de volta ao mapa político a família Tianastan, deixando o imperador chocado. E também nossa prota irá lhe trazer uma carta do advogado do Marquês Zentiad. Incrédulo, ele fala que não sabe onde ela ouviu esse nome, mas espera que saiba o quão ridículo isso soa. E caso não saiba Zentiad. E antes que ele termine, nossa prota fala que sim. Ela sabe que ele está doente e acamado. E também sabe que ele é um dos súditos mais leais que o imperador tem, e então o imperador fala para ela continuar. E então ela fala que também irá coletar o dinheiro roubado pelo Marquês Gordenchel e irá entregá-lo para ele, deixando o imperador incrédulo, enquanto fala que já basta. Ele já ouviu o suficiente dos pedidos da prota. Então ele manda o mordomo real levar nossa prota para fora. Até que ela fala que, por último, ela espera que reduza o número de nobres pela metade até o dia da sua cerimônia de maioridade, deixando ele em choque. Em pensamentos, ela sabe que agora mesmo, o que o imperador mais queria era fortalecer o poder da família real. Ele é velho demais para reunir seu poder, então começou a colocar a família real uma contra a outra, já que os frágeis nobres serão eliminados no caminho. Mas ele não esperava que Ianfrid mataria a princesa e o príncipe, e desde então, Ianfrid garantiu que ninguém mais o desafiasse até agora. Com um sorriso, nossa prota fala que ele não tem nada a perder, e ela sabe que é apenas uma garotinha, mas ela não faz promessas vazias, enquanto pensa que sabe que ela é a única esperança dele. Enquanto olha para a prota, ele se pergunta como uma mera criança planeja algo grandioso com tamanha confiança, e ainda por cima, tudo o que ela propôs é exatamente o que ele mais deseja. Em pensamentos, ele sabe que o aumento da nobreza tem enfraquecido a família real, e reduzir seu número parece ser o ideal, mas faz sentido. Ele se lembra que o médico imperial falou que somente uma bênção poderia salvar nossa prota, e se pergunta se ela também planejou a sua sobrevivência milagrosa. E sabe que ela tem razão, ele não tem nada a perder. Nem mesmo Ianfrid teria culhões para lhe propor algo assim. Ah,
Ele está ansioso por isso. Então ele pergunta o que nossa prota ganha com isso. E toda fofa, ela fala que irá dizer assim que cada objetivo que ela propôs for cumprido. Enquanto isso, em algum lugar da cidade capital, essa moça toda feliz fala que isso é uma exclusiva. Envenenada no próprio banquete de aniversário depois de ganhar o direito de ascender ao trono. Eles devem ter capturado o culpado, já que deixaram todos sair do salão de banquetes. E pelo que ela ouviu, parece que a sua antiga babá lhe deu um bolo envenenado. No que deveria ser a mais gloriosa festa de aniversário, a aniversariante caiu no chão, envenenada. Não só isso, o príncipe Ianfrid e a princesa Renibela estavam presentes, e isso a faz pensar que haverá outro banho de sangue no Palácio Real. E agora, ela se pergunta para qual jornal ela deveria vender esse precioso pedaço de informação. Porém, ela se dá conta de algo, e rapidamente vai para sua mesa. Ela fala que eles queriam que ela espalhasse os boatos primeiro. Do nada, ela recebeu um vestido e um convite alguns dias atrás. A carta estava anônima, mas era uma proposta que ela não podia recusar, e o remetente tinha apenas um pedido. Ela precisa lembrar dos detalhes daquela noite e espalhar as novidades pelo Império. Felizmente foi bem fácil para ela entrar no local, já que nossa prota dificilmente tem algum apoiador. E isso a ajudou, já que ela não sabe nada sobre etiqueta formal. A lua do Império brilha no meu céu. Graças à nossa prota, que foi o centro das atenções, foi fácil se mover por lá disfarçada. A única coisa que a preocupa é que ela não faz ideia do motivo de terem a escolhido para espalhar as notícias. Mas se querem alguém para espalhar, escolheram a pessoa certa para isso. Naquela noite, em um pub local, as pessoas comentam o que querem dizer com isso, a segunda princesa? Essa não é a princesa Renibela? Então uma mulher fala que ele entendeu tudo errado. A princesa Renibela é a terceira princesa. Então ele pergunta se ela está dizendo que a segunda princesa teve um banquete de aniversário hoje no palácio? Então ele rapidamente pergunta para a Natalie como sabe de tudo isso. E ela fala que tem seus contatos. Ela fala que todos que participaram da festa ficaram falando disso sem parar. E pergunta se não é estranho. Por que a sua majestade deu à segunda princesa o direito ao trono de repente? Foi uma mera coincidência que o Ianfrid também tenha participado do banquete? E quem foi que tentou envenenar a segunda princesa na sua própria festa de aniversário? Quem tentou matar a segunda princesa de Hells Dante? E por que o palácio mandou os participantes para casa sem fazer uma investigação adequada? Deixando todos pensativos. E parecendo uma grande sabichona, ela pergunta se isso não deixa dúvidas. A primeira coisa que o Ianfrid fez quando atingiu a maioridade foi controlar os meios de comunicação. Todos os jornais focavam em produzir propagandas positivas para ele. E o público, que tinha acesso limitado à informação, acreditava nas mentiras e reverenciava ele como se fosse um deus. Enquanto ele continuava aumentando sua popularidade, todos acreditavam que ele iria ser o imperador mais poderoso que Hells Dante já viu. Assim, o povo, sem saber da terrível verdade, sonhava em ter uma vida próspera sob seu reinado. Mas houve uma pessoa que buscou revelar a verdade. O segundo príncipe e seu comportamento violento, sinais de tirania, comportamento perturbador e inadequado para o futuro do império. Mais de 627 funcionários do palácio foram assassinados esse ano. E a pessoa que estava revelando essa verdade era a Natalie. Segunda princesa entra em colapso no banquete. Seria a família real a culpada? O comportamento de Ianfrid começa a sair do controle. Ele está sendo desagradável para proteger seu direito ao trono. Ela foi a única pessoa a escrever sobre nossa prota com uma visão positiva. Sua Majestade Ianfrid junta forças com o Marquês Gordon Shell. Possibilidade de desvio, tentando fortalecer seu poder de forma ilegal. Sem paciência nenhuma, ele mandava encontrar a pessoa que estava divulgando essas notícias e trazê-la para ele. E não demorou muito para que ele a encontrasse. E com uma risada, ele comentava que então era ela quem estava por trás das publicações. E falava que estava feliz de finalmente conhecê-la. Ele comenta que não sabe o que a fez acreditar que poderia sair por aí escrevendo mentiras sobre ele. E com um sorriso, ela respondia que a honra é totalmente dela. E que ela tem estado bem ocupada graças a ele. Então ele fala para irem ao que interessa. Meu Deus, tadinha dela. Ele joga um saco de moedas e fala que fará valer a pena se ela escrever o que ele disser. E indignada, ela fala que o acordo dele com o Marquês deve ter funcionado. Mas o povo tem o direito de saber a verdade, pois como ele pode ser um imperador justo se o seu reinado é baseado em mentiras? Ouvindo isso, ele solta uma gargalhada enquanto comenta. Um imperador justo, você diz. Rindo muito, ele pergunta se ele tem cara de quem se interessa em ser justo. E eu acho que foi nesse momento que ela percebeu que ia de arrasta para cima. E por difamar e espalhar mentiras sobre a família real,
Natalie foi considerada traidora. E então, F pra ela. Poxa vida, gente. É escroto eu pensar que era só ela ter aceitado para pelo menos se manter viva e tentar ferrá-lo com ele de alguma forma. Enfim, voltando ao presente, nossa diva comenta que a megera deve estar em pânico nesse momento. E fala que tem certeza de que o Ianfrid está bem ocupado, e o imperador deve estar um pouco perturbado, já que ele quer abafar o caso, antes que se alastre como fogo. Enquanto olha para ela, nossa prota pensa que Areletina parece bem satisfeita com a situação. Ela esteve miserável e deprimida nos últimos anos, mas essa pequena vitória parece ter energizado seu ânimo. Nossa prota comenta que as novidades sobre a babá chegarão aos ouvidos da megera em breve, e isso vai mantê-la quieta, enquanto nossa diva concorda. De qualquer modo, toda fofa, ela pergunta o que nossa prota achou do seu cabelo, e fala que ela não está totalmente recuperada ainda. Então ela pede que a prota não exagere e nossa prota concorda. Enquanto nossa prota caminha pelo Palácio Imperial, as pessoas ficam olhando para ela sem dizer nada. Ultimamente era normal essas pessoas ficarem cochichando, mas parece que estão começando a temer nossa prota, ou no mínimo respeitar ela. Ela fala para o mordomo que está ali para ver Sua Majestade real, e ele fala que Sua Majestade a aguarda. Ela dá suas saudações ao eterno sol do Império, enquanto ele puto pergunta se era isso o que ela queria lhe mostrar. Essa pequena peça. Plena, ela fala que não tem ideia do que ele está se referindo, enquanto ele pergunta se ela realmente não tem ideia, e pergunta se ela está dizendo que isso tudo é uma mera coincidência. Segundo a princesa vomita sangue em seu banquete de aniversário, ela será capaz de vencer a morte e competir contra o segundo príncipe pelo trono? Teremos mais derramamento de sangue no Palácio Real? A segunda princesa se encontra à beira da morte após sua grande estreia social. Ela conseguirá se recuperar? Traída pelos seus. A babá da segunda princesa é culpada pela tentativa de assassinato? Nossa prota pensa que ela se certificou de que o jornal sairia com a história. Irritado, ele pergunta se a prota tem algo para dizer em sua defesa, e ela fala que não pôs um pé para fora do palácio após ter sido envenenada, e na verdade, ela nunca pôs os pés para fora do palácio desde que nasceu. Então, como ela poderia planejar algo assim, como se fosse uma mera coincidência? Enquanto ele encara ela, nossa prota pensa que sim. Dê uma boa olhada. Veja o quão fraco e desnutrido é seu corpo. Veja o resto das marcas de envenenamento em sua pele. E irá entender que ela não tem condição de se esgueirar para fora do palácio. Nossa prota pergunta o que ela ganharia com essas manchetes, pois isso só a envolve como assunto de fofoca, deixando o imperador travado. Esse foi só na lábia. Completamente derrotado, ele comenta que nossa prota é muito convincente e manda tirar esses papéis da sua frente. E enquanto o mordomo recolhe os papéis do chão, nossa prota dá uns passos para frente. E então ela pergunta se a morte é o único jeito. Surpreso, ele pergunta se ela está achando que ele a matará. E nossa prota fala que não, pois ela está se referindo aos seus funcionários que estão sendo mantidos na prisão. E o imperador pergunta se ela também vai querer fazer um acordo para mantê-los vivos. E nossa prota comenta que eles seriam os bodes expiatórios perfeitos, e pede que ele permita ela fazer o que achar melhor com eles. E ele concorda e fala para ela fazer como quiser, e nossa prota fala que será eternamente grata. Então ela pergunta se ele permite sua retirada, e ele fala que ela só ficou o suficiente para dizer o que desejava, e fala que isso é muito irritante. E nossa prota fala que não se atreveria, e avisa que está saindo agora. E quando nossa prota se vira para sair, ele fala que tem uma última coisa, e fala que recebeu notícias interessantes. Ele fala que enquanto ela lutava por sua vida, na cama, ele soube que houve um flash de luz dourada saindo do quarto dela, e pergunta o que ela sabe sobre isso, enquanto o coração dela começava a bater mais rápido. Em pensamentos, ela não pode deixar a nossa cunhada ou o ducado se envolverem, e precisa garantir que o imperador não ligará os pontos. Então ela fala que o Palácio Dourado foi feito totalmente de ouro, então é normal que ele tenha um brilho dourado. Nem um pouco convencido, ele comenta que então foi isso, e fala que ela pode sair agora. Eita, gente, eu acho que ele não acreditou nisso não. Enquanto nossa prota caminha em direção aos seus aposentos, ela para de repente e chama por Lel, e fala que precisa que ela encontre alguém para a prota, e isso é um segredo. Então ela precisa ter a certeza de que não vai ser pega, e pede que ela se mova da forma mais discreta possível. Nossa prota acredita que o imperador parece ter subentendido, então ela precisa de um plano B. Na masmorra do Palácio Real, os empregados ficam chocados ao perceberem que nossa prota está viva. Nossa prota até comenta que parece que eles acabaram de ver um fantasma, porém ela está muito viva. E também parece que não comeram e nem dormiram direito por dias. Poxa, tadinha da Trua.
Nossa prota até comenta que sente muito por ela ter que passar por isso. Toda fofinha, ela fala que está muito feliz pela prota estar totalmente recuperada, pois ela estava muito preocupada. E nossa prota até fica surpresa, pois ela acha que o Zoe ameaçou a Trua. E mesmo assim, ela não entende como a Trua pode se importar tanto com ela. E enquanto olha para as outras empregadas, rapidamente elas tentam dizer que também estavam preocupadas com ela. Nossa prota até comenta que elas devem ter ficado muito chocadas ao saber que ela teve uma recuperação tão rápida, pois a prota tem certeza de que todas elas esperavam que ela sofresse mais. Uma das empregadas fala que isso não é verdade e que elas nunca nem imaginaram tal coisa. E nossa prota fala que todas elas fechavam os olhos sempre que a babá misturava veneno em sua comida e bebida. E então ela pergunta se eles realmente acharam que ela nunca notaria isso. As empregadas se perguntam se a prota sabia disso o tempo todo, e agora elas não sabem o que irão fazer, ou se todas irão morrer ali, e perguntam se nossa prota irá puni-las. E quando nossa prota ia responder, o nojento aparece do nada, enquanto fala que a punição delas será a morte, e pergunta se ele está certo, o que deixa nossa prota surpresa, enquanto as empregadas acreditam que ele está ali para poupá-las e que ele irá socorrê-las. Porém, ele olha para elas e pergunta por que todas ainda estão vivas, pois se dependesse dele, já estariam todas mortas. Ele olha para a prota e pergunta se ela realmente vai deixá-las fora do gancho, e fala que isso não é divertido. E nossa prota responde que deve ser punição, ao invés de morte. Nossa prota fala que deveria dar a elas uma chance de se redimirem, e ele pergunta se ela realmente acha que isso vai funcionar. Ele se aproxima dela, e fala que sabe que não é isso. Quase como se pudesse ver através da prota, ele fala que sabe que ela quer matá-las, ali e agora. Ela quer separá-las em pedacinhos, para que possam sentir a dor que ela passou, só que 10 vezes maior, e pergunta se ele está errado. Ele fala que elas se divertiram vendo a prota vomitar sangue, e mesmo assim, a prota quer dar a elas outra oportunidade, mesmo sabendo que elas não sentem remorso algum pelas suas ações. Então ele não entende o porquê ela está hesitante, porque diabos ela quer deixá-las viver, e pergunta se é por pena ou algo que ele ainda não sabe. E enquanto olha para ele, ela fala que se é isso que ele acredita, ela ainda tem mais motivos para poupar a vida delas. Nossa prota fala que não tem intenção de fazer o que seu querido irmão deseja dela, deixando ele confuso, enquanto ela fala que cuidará disso como ela achar melhor. Então ele comenta que se sentia assim com seu falecido meio-irmão. Mas muitos de seus irmãos são fracos demais para serem um verdadeiro Hells Dante, pois eles são muito bonzinhos. No entanto, todos o trataram como se pudessem se aproveitar dele ao máximo. E isso faz ele pensar do porquê ela estar tão confiante. Ele se pergunta se ela tem o apoio do seu pai, ou da Areletina, ou talvez de alguém que ele não conhece. Mas no final, nada disso importa, já que ele faria qualquer coisa para tirar esse olhar arrogante do rosto dela, e preenchê-lo apenas com medo e desespero. E então ele apenas dá uma batidinha na cabeça da prota enquanto fala que sua meia-irmã é realmente interessante. E ele espera muito que ela continue sendo sua fonte de entretenimento, já que ele cansou de lavar suas mãos com o sangue dos seus irmãos. Então, por favor, ele pede que ela continue com o que está fazendo, enquanto nossa prota fica encarando ele indo embora. Ela se pergunta do porquê ele foi até ali, pois se foi para irritá-la, ele conseguiu. Ela fala para as empregadas que a língua da babá foi cortada, e em suas palavras finais, a babá insistiu que não era a responsável pelo seu envenenamento. E nossa prota fala que isso é bem estranho, já que ela quase não tem visitantes em seu palácio, e pergunta quem mais poderia ter envenenado sua comida. Desesperadas, elas começam a dizer que não foram elas. E outra diz que elas só estavam de olho na prota, só isso. Elas apenas fizeram o que a babá disse para elas fazerem, deixando nossa prota surpresa. Elas pedem que nossa prota poupe a vida delas, enquanto falam que a culpa é delas, e irão aceitar qualquer punição que ela der então, por favor. Nossa prota acreditava que elas iriam negar suas ações. Então por que estão se confessando? Do que elas têm tanto medo, pois a prota tem certeza de que não é dela. E então ela se dá conta de que foi por isso que ele veio vê-la na masmorra. Aquele bastardo. Como se atreve a desprezar ela assim? Mas novamente nossa prota acha que ele tem todos os motivos para isso. Ela pede que os guardas deixem elas irem, enquanto as empregadas perguntam se ela vai libertá-las. E nossa prota fala que não quer que todas dali morram, e fala que Sua Majestade, Sua Alteza Areletina e ela gostariam de saber o verdadeiro culpado, pois ele deverá ser punido. E elas perguntam o que nossa prota gostaria que elas fizessem. E nossa prota fala que ouviu dizer que elas sabem quem é o verdadeiro culpado, e ela quer que elas vão até a Imperatriz e a informem sobre o que sabem.
pois assim elas poderão provar sua inocência perante sua majestade. E enquanto elas vão embora, nossa prota pergunta para Trua se ela acha que elas realmente serão gratas pelo que ela fez. E Trua responde que é claro que sim, já que o Ianfrid virou as costas para elas, e nossa prota as livrou da morte. Aos olhos delas, nossa prota é a salvadora, e quem sabe elas possam sair do seu caminho para pagar suas dívidas. E nossa prota comenta que espera que esse dia chegue, enquanto pensa que agradecer e pagar suas dívidas são duas coisas diferentes. Nossa prota não quer que elas paguem suas dívidas com ela só quer poder confiar nelas. E Trua pergunta onde ela ficará agora, já que seu palácio foi totalmente queimado, e ela fala que não sabe ainda. E toda feliz ela pergunta se ela acha que sua majestade lhe dará um novo palácio, e nossa prota pergunta a qual palácio ela se refere. E Trua fala que algo mais decorado seria bom e seria ótimo se fosse mais espaçoso, e espera que eles forneçam roupas de cama novas. E também isso, e aquilo, enquanto nossa prota dá risadas. Naquela noite, nos aposentos temporários da prota no Palácio Real, nossa prota se perguntava por que ela está tão de mau humor. Ela comenta que nossa prota ainda não se recuperou totalmente, e ela gostaria que a prota descansasse um pouco mais, pois toda a atenção está sobre ela no momento, então será melhor que a prota permaneça dentro do palácio. E surpresa, ela fala que ela já está bem, enquanto pensa que então é por isso que ela parecia triste. Nossa prota se dá conta de que nunca ouviu nossa diva falar de forma tão severa antes. Caramba, nossa prota não consegue perceber que nossa diva não vê ela como uma aliada, mas sim como sua filha, está óbvio já. Nossa diva fala que irá falar com sua majestade para definirem onde a prota permanecerá de agora em diante, já que seu palácio deveria ser um lugar onde ela possa descansar. Sem jeito, nossa prota pergunta se não deveriam focar na restauração do palácio da nossa diva primeiro. E ela fala que está tudo bem, pois ela quer permanecer ao lado de sua majestade agora. Desde a celebração do aniversário da prota, nossa diva tem recebido cartas de diversos nobres, e isso mostra o sucesso de seu objetivo de mostrar ao mundo que nossa diva areletina ainda influencia sua majestade, e que ela ainda tem um poder a ser reconhecido. Enquanto nossa prota come, nossa diva se dá conta de algo e chama sua atenção. Ela fala que a costela do cordeiro está bastante suculenta hoje, deixando nossa prota surpresa. A prota fala que não entendeu, e nossa diva fala que o purê de batatas também está macio e saboroso. Ela pergunta se a prota gosta de repolho, e pergunta de que vegetais ela não gosta. Nossa diva fala que conhece bem quem a prota está se preparando para enfrentar, e isso significa que ela deve se alimentar melhor e dormir bem, e também precisa descansar em um local seguro. Ela espera que nossa prota cuide mais de si mesma, enquanto nossa prota fica pensando sobre o que ela falou. Um local seguro. E toda fofinha ela concorda, deixando nossa rainha super feliz. Elas juntas são tão fofas, que até me fazem esquecer que essa história é sobre vingança. Super fofinha. Ela pergunta se nossa prota gostaria de experimentar isso também, e fala que está muito feliz que a comida esteja do seu agrado. Nossa prota pensa que isso quase a faz sentir como uma criança de novo, e isso a faz sentir muito afortunada, e ela não se sente mal com isso. Alguns minutos depois, nossa diva fala que irá se retirar agora, e pede que, por favor, ela descanse bem. E assim que ela sai, Lel chega, enquanto nossa prota dá as boas-vindas. Nossa prota agradece pela dedicação dela e comenta que não havia desde a celebração do seu aniversário. Porém, ela percebe que tem algo errado, enquanto Lel rapidamente se ajoelha. E então a prota se dá conta de que ela estava preocupada com ela, pois sua expressão diz tudo. E ela não se lembra de suas mãos serem tão quentes assim. Nossa prota se pergunta se foi por ser a primeira refeição que desfrutou de fato desde que retornou, ou foi o tratamento caloroso da nossa diva. E se não for isso, talvez ela esteja confundindo os tremores nas mãos de Lel com calor. Nossa prota fala que sente muito, mas tem algo que ela precisa dizer. Ela fala que não tem intenção de revelar os seus planos a ninguém. Ela fala que muitas pessoas morreram por causa dela em sua outra vida. Então ela irá garantir que isso não se repita desta vez. E fala que ela está bem. Ela está realmente bem, enquanto Lel concorda. Algum tempo depois, na sala do imperador, o Palácio Carmesim, o imperador fala que é isso mesmo. A megera ofereceu para que nossa prota permanecesse por lá. E nossa diva pergunta o porquê lá de todos os lugares, enquanto nossa prota pensa sobre. O Palácio Carmesim é decorado com rubis vermelho sangue, e foi concedido a Daicela por sua majestade, logo após se tornar imperatriz. Daicela deseja mostrar ao mundo que não está por trás da tentativa de envenenamento contra nossa prota. E ao oferecer seu palácio, ela pode fingir se preocupar com a prota enquanto a monitora. Porém, nossa prota não fica nem um pouco surpresa. O imperador pergunta se isso não é do agrado da nossa diva,
e ela pede desculpas, mas ela acredita que seus sentimentos pela nossa prota são mais fortes do que ela imaginava, e ela não irá suportar o fato de ela não estar mais ao seu lado. Ele solta uma risada e fala que a proposta da megera não é tão ruim assim, mas já que nossa diva é a lua da nossa prota, ela pode se sentir à vontade para lhe dizer o que acha mais adequado, deixando ela toda feliz. E então, ela fala que gostaria de fazer uma contraproposta e pergunta o porquê não alocam nossa prota no Palácio Platina, deixando ele surpreso. E então ele pergunta se ela realmente quis dizer Palácio Platina. Eita, será que era o palácio que pertencia aos filhos dela? Curiosa estou, bora para o próximo. Nossa diva acredita que nossa prota só chegou a ser ameaçada por estar distante do Palácio Real, e isso fez dela um alvo fácil. Mas o Palácio Platina é o mais perto do imperador, sendo assim, o mais seguro. O imperador pergunta o que nossa prota acha de ficar no Palácio Platina, e ela responde que não recusaria se lhe fosse oferecido. E ele fala que nem mesmo o Ianfried foi capaz de ganhar acesso ao Palácio Platina, e pergunta se ela sabe a magnitude desse gesto. E nossa prota fala que, então, essa seria sua primeira vitória contra o Ianfried, fazendo o imperador cair na gargalhada. Ele fala que ela sempre tem uma resposta pronta e fala que, ao seu ver, nem ela, nem o Ianfried merecem viver no Palácio Platina. Nossa prota pensava que ele iria recusar, mas talvez seu pai lhe ache muito interessante, mas ela sabe que esse palácio não é para qualquer um, e nesse caso, nossa prota fala que tem outro favor a lhe pedir, e fala que gostaria de passear fora do palácio. 3 dias depois, o mordomo avisa que a guarda imperial irá acompanhá-la por precaução, e toda fofinha, ela pergunta se já podem sair. Que fofura, gente! Nem parece que ela está tramando uma vingança para matar geral da família dela. Ela olha para esse soldado enquanto o mordomo pede que ela tenha um bom passeio e fala para ela se lembrar que deve retornar antes do pôr do sol. E toda fofinha, ela fala que ele não precisa se preocupar. Enquanto ela sai, o traste aparece e comenta que é uma pena ela já ter saído, pois ele gostaria de vê-la partir. Ele pergunta para onde ela foi, e o mordomo fala que nossa prota queria rezar no Monte Krubel. Você disse, Monte Krubel? Ele sabe que o Monte Krubel é famoso por suas estradas rochosas e pelo seu clima inconstante, e se pergunta por que ela escolheria este lugar para seu primeiro passeio. Pois rezar, ele sabe que ela deve ter alguma carta na manga. E enquanto ele sai, ele comenta que está muito ansioso para descobrir o que é. Monte Krubel. Diz a lenda que é um monte espiritual, e muitos enfrentam suas estradas traiçoeiras para rezar por seus falecidos. Eles colocam cuidadosamente uma pedra em cima da outra até formar uma torre. Dessa forma, criando uma pequena montanha de pedra, eles dão ao monte uma sensação assustadora, como se estivessem entrando em um cemitério de pedras. Toda medrosa, Trua fala para nossa prota não se preocupar, pois ela está ali para protegê-la, e pede que ela segure firme, enquanto nossa prota pensa que a estrada tem muitos buracos e é bem pior do que ela previu. Do nada, uma das empregadas pergunta se não seria melhor pararem ali para rezar, e pergunta se realmente deveriam mesmo ir mais longe, pois o clima ficou nublado de repente, e ali é muito assustador. Porém, nossa prota apenas as ignora, deixando-as surpresas. Boa prota, se fosse o Ianfried, eu duvido que elas iriam abrir um bico para falar algo. E Trua pensa o mesmo, e fala que é seu dever cuidar da prota, e fala que se elas não quiserem estar ali, elas podem ficar e esperar o retorno da prota, enquanto elas tentam dizer que essa não era a intenção delas. Já essa aí, pensa que bem que ela gostaria de ficar, mas ela tem ordens diretas para ficar de olho na prota. Enquanto isso, Trua fica encarando elas e pensando que não tem medo delas, porém. Ela percebe que nossa prota veio grudada na janela desde que entraram na carruagem, e pensa que mesmo estando tão escuro para aproveitar a vista, ela queria saber o que será que a prota está olhando. Chegando no lugar, nossa prota fala que já sabia que seria um caminho difícil, e agradece por lhe acompanharem. Gente, esse guarda tem alguma coisa de suspeito, e essa empregada já sabemos que está com a Mocreia. Será que ele está junto do Ianfried? Trua pergunta se ela veio para criar uma torre de pedras e nossa prota fala que é isso mesmo. E Trua fala que irá buscar algumas pedras perfeitas, mas nossa prota avisa que não precisa, pois isso é mais do que suficiente. Trua pergunta pro guarda se deveriam rezar também, e ele fala que não reza, deixando ela surpresa. E nossa prota fala que soube que essas torres de pedras no Monte Krubel foram feitas para se lembrarem dos entes queridos que perderam. E enquanto escuta isso, ele faz essa cara de C, e pergunta qual o sentido disso, já que eles já morreram, e Trua pede que ele fale mais baixo. De repente, Trua comenta que está chovendo, e uma empregada grita que eles precisam retornar imediatamente, pois não será bom se forem pegos em um deslizamento.
E tranquilamente nossa prota fala que então eles precisam se apressar, deixando Trua sem entender nada. E enquanto nossa prota mostra um sorrisinho, uma tempestade de relâmpagos começa a acontecer do nada. As empregadas perguntam como isso foi acontecer e falam que a estrada já está bloqueada. E perguntam como irão achar outro caminho de volta e o que irá acontecer com eles, pois eles não sabem o que fazer. Enquanto isso, aparentemente nossa prota está se divertindo muito com essa situação. E ia ser engraçado se do nada ela começasse a rir igual uma psicopata só de zoas. No meio de uma tempestade, um guarda pergunta o que são aquelas luzes e pergunta se são pessoas. Ele pergunta como eles vieram parar ali e pergunta se eles se perderam. E fala que eles são de um orfanato na montanha e estavam verificando se alguém precisava de ajuda, pois a chuva começou a cair de repente, enquanto os guardas ficam aliviados. E Trua também desce da carruagem para agradecer pela ajuda deles. Enquanto nossa prota acompanha essas pessoas, elas chegam ao local. E preciso falar, se isso parece um orfanato, não sei o que um castelo mal assombrado parece. Enquanto olha em volta, esse guarda acha que tem algo estranho. E o moço que levou eles até ali pergunta se eles gostariam de se juntar a ele para o jantar. E fala que não tem muito, mas é o suficiente para repartir. E então, nossa prota se aproxima desse guarda e fala que esse lugar é seguro. O guarda fica todo confuso se perguntando o que foi que ela disse, enquanto aparece outro guarda e chama por ele, e fala para ele ficar de olho, proteger nossa prota. Após dizer isso, ele chama o guarda para comerem primeiro, enquanto ele pensa que tanto faz, pois ele não dá a mínima se a prota morrer por falta de proteção. Na verdade, ele pularia de alegria se ela morresse. Credo, que guarda nojento. Ele até soube que é a primeira vez que ela sai do palácio, e escutou também que quase morreu no próprio banquete de aniversário. Do nada ele fica irritado, e se pergunta por que está se preocupando com a prota. E enquanto ele sai, descobrimos que tinha alguém espionando ele. Eita que eu tô sentindo que vai dar bosta. Enquanto isso, nossa prota está só ouvindo as pessoas comentarem que tem algo estranho, pois esse orfanato é no meio do nada, e mesmo assim tem comida farta. Enquanto outra pessoa fala que ele está sendo paranoico, já que eles só deram milho e batata, e a outra fala que eles têm vinho, e vinho é caro, sem falar que orfanatos são para crianças, fazendo a outra pessoa concordar. Uma empregada aparece e pergunta se nossa prota gostaria de descansar, pois o tempo piorou, e talvez seja melhor dormir mais cedo. E nossa prota fala que tudo bem, e fala que elas devem estar cansadas e pede que elas descansem um pouco. E assim que ela sai, nossa prota rapidamente apaga a luz. Ela pergunta se é por ali enquanto pensa que não consegue ver, mas definitivamente pode sentir que há uma passagem secreta atrás desta parede. Ela comenta que é mais estreita do que ela esperava, e acha que um adulto teria que se agachar para passar até que ela consegue ver uma luz adiante. Quando ela abre a porta, nosso ruivinho estava esperando por ela, e comenta que ela chegou em segurança. E então ele se apresenta, nascendo a Jen ao seu dispor, deixando nossa prota surpresa. Ele comenta que não tem muito tempo e pede que ela por favor o acompanhe, até que finalmente elas se encontram, o que deixa nossa prota chocada, pois eles poderiam se passar por gêmeos, mas o correto seria que Alice puxou a irmã. Nossa prota lembra que ela perdeu a família inteira, o ducado Svenbach, e eventualmente ela fez o oposto de viver. Preta Svenbach, irmã mais velha de Hellis. Abalada, nossa prota pensa que não pode deixar o passado a afetar, pois não tem mais volta. Ela não pode deixar a história se repetir, pois ela voltou no tempo para corrigir seus erros. E agora ela precisa manter Hellis e o ducado a salvo. E então, nossa prota dá suas saudações à herdeira do ducado Svenbach, Carnefelia Helsdante, a segunda princesa de Helsdante, deixando eles chocados. Ela rapidamente fala que a prota não deveria se curvar para ela, enquanto se pergunta se a prota está se rebaixando por ser jovem e sem influência, ou se tem segundas intenções. Ela pede que nossa prota se sente, e fala que as roupas dela são muito finas, e pergunta se ela não está com frio, e se ela conseguiu descansar e comer um pouco, enquanto nossa prota pensa que ela é tão gentil e compassiva quanto se lembrava, e isso dificulta as coisas. Nossa cunhada fala que não imaginavam que a prota encontraria um local tão discreto quando eles a contataram, e fala que foi muito esperto. E antes que ela pudesse continuar falando, nossa prota pergunta o porquê eles queriam vê-la. E ela fala que é porque a prota é a única capaz de desafiar o Ianfrid Helsdante, enquanto pensa que a prota é mais impaciente do que ela esperava. Nossa prota se pergunta se ela quer falar sobre a disputa pelo trono. E nossa cunhada fala que, além disso, seu irmão mais novo está à beira da morte e ela gostaria da ajuda da prota. Chocada, ela se pergunta se ouviu direito. O Hellis está por um fio?
por quê? Isso é novidade para ela, já que isso não aconteceu em sua vida passada. Enquanto nossa cunhada fala que seu irmão Ellis ficou doente recentemente. E o problema é que eles não sabem o porquê ele adoeceu, o que dificulta encontrar uma cura. Então eles gostariam de consultar a Biblioteca Imperial ou o Médico Imperial para tentar obter um diagnóstico certo. E nossa prota é o único membro da família imperial que eles poderiam contatar. Ela fala que o médico deles alertou que Hellis pode não sobreviver, e ela sabe que esse é um pedido difícil, mas ela implora, pela ajuda da prota, enquanto nossa prota pensa que não se lembra do Ellis ter adoecido. Então como ele pode estar às portas da morte? Não, nossa prota não consegue suportar vê-lo sofrendo, e fala que tudo bem. Ela irá ajudá-los a descobrir o porquê de ele estar doente e a possível cura, e nossa cunhada agradece do fundo do seu coração. Mas em troca, nossa prota pede que ela prometa que jamais irá jurar sua lealdade para a prota, independente de como seja, deixando ela sem entender nada. Nossa prota fala que ela planeja lutar com unhas e dentes pelo trono, mas ela não está fazendo isso para ser imperatriz ou para ganhos pessoais. E sem um pingo de hesitação, ela fala que a intenção dela é derrubar o Império Hellsdante de uma vez por todas. Ela pergunta se a prota precisa da cooperação do ducado, enquanto pensa que isso que ela acabou de falar seria traição. E nossa prota fala que não, na verdade, ela gostaria que nossa cunhada se mantivesse longe da vista do pai e do irmão da prota, pois ela deve proteger o ducado. Surpresa, nossa cunhada pergunta que se esse é o caso, ela deveria estar solicitando a ajuda deles, enquanto nosso ruivinho chama a atenção dela. E nossa prota fala que tem certeza que ela não quer que sangue inocente seja derramado. Apoiar nossa prota significa ir abertamente contra o Ianfrid, e ela não quer dar uma razão para ele atacar o ducado Svenbach. Então nossa prota pede para que ela se mantenha neutra, e ao invés de juntar forças com a prota, ela precisa proteger seu povo. Nossa cunhada percebe que a prota viu através deles, e não imaginou que ela saberia tanto sobre sua atual situação. Ela concorda, e fala que será honesta com a prota e irá parar de enrolação. E então ela fala que nossa prota está certa. Ela acredita que deve focar em tornar o ducado Svenbach o mais forte possível. Mas como nossa prota bem sabe, Sua Majestade está relutante em dar mais poder para o ducado Svenbach. Eles saíram vitoriosos de batalhas, e juraram lealdade ao Império. Mas seus esforços foram inúteis, e parece que o Império Hellsdante está mantendo eles à distância. E nossa prota fala que qualquer família nobre poderia fazer as coisas que ela acabou de declarar. E nossa cunhada pensa que é irritante, mas a prota está certa. Qualquer família nobre poderia ter o mesmo desempenho, mas o que mais eles fariam para cair nas graças de Sua Majestade? E nossa prota fala para eles realizarem algo que nunca foi feito antes. Algo que só o ducado Svenbach pode fazer. E nosso ruivinho fala que não entendeu. Nossa prota fala que irá dar uma dica, mas em troca, eles farão uma promessa. Ela quer que eles assinem esse contrato. Isso garante que o ducado Svenbach não irá se envolver com ela de forma alguma. A condição da prota é que ela se mantenha absolutamente neutra no futuro. Nossa prota acredita que isso deve ser o suficiente, pois ela fez não só a nossa cunhada assinar o contrato, mas o nosso ruivinho também. Mesmo tendo feito sua cartada antes do esperado, no fim, foi uma boa jogada, já que seu maior desejo é garantir que o ducado Svenbach não se envolva em sua vingança. De qualquer forma, ela se pergunta do porquê o Hellis está doente, pois isso não aconteceu em sua vida anterior, e se pergunta se é por causa da sua maldição ou porque ela voltou no tempo. Evitar ele não foi o suficiente? Tristinha. Ela não quer que ele perca tudo que ama por causa dela, e ela irá encontrar a cura para sua doença. Então ela espera que ele aguente firme. De repente, alguém bate na porta, e nossa prota sabe que os servos já foram todos para suas camas. E também não pode ser Lélia ou Trua. Ela se pergunta quem será, até que alguém entra, e ela pensa que parece ser 2 pessoas. Porém, ela se dá conta de que, na verdade, não são 2 e sim 3 pessoas. Nossa prota fala que é melhor pensar de novo, isso se eles desejam viver. E um deles fala que é fofo da parte dela, mas não tem mais ninguém ali além deles 3, princesa. Eles falam que é uma peninha. Ela deve ter tido ajuda no palácio, mas não tem ninguém para resgatá-la, e agora será assassinada por bandidos na sua primeira saída. Que história trágica! E seu corpo será encontrado jogado nas árvores. Eles soltam uma risada enquanto falam que prometem rezar por ela quando estiverem descendo a montanha. E nossa prota pergunta se já deu de conversinha, e pergunta se essas são suas últimas palavras, deixando eles confusos. Toda fofinha, ela pergunta o porquê eles sempre enviam os estúpidos, já que os espertos jamais seriam mortos por bandidos na montanha.
Um deles fica puto e avança em direção da prota enquanto a chama de vadia. Porém, ele foi de arrasta pra cima tão rápido que nem entendeu o que tinha acontecido. Lely rapidamente rende o outro, enquanto ele pensa que garantiu que não houvesse ninguém nesse quarto e se pergunta como ela entrou. Nossa prota fala que os amigos dele não virão ajudá-lo, nem aquele que foi matar os funcionários do orfanato. Ela fala que tentou fingir inocência, mas as ações dele foram muito claras e é realmente uma pena. Tremendo, ele implora que nossa prota poupe sua vida, pois ele não quer morrer e se ela deixar ele viver, ele irá contar tudo o que sabe. E a informação vai valer a pena, sem falar que a prota terá menos sangue em suas mãos. E nossa prota fala que ele está certo. Ela não gosta de ter sangue em suas mãos, entretanto, é melhor ter o sangue dele nas mãos dela do que o sangue de inocentes. Caramba, cheguei a arrepiar aqui. Nossa prota agradece pelo bom trabalho dela e pergunta se ela pode garantir que não haja vestígios dos corpos. E Lely concorda. De repente, Trua aparece e fala que o encontrou. E nossa prota fala que sabia que ela poderia fazer isso e pede que ela mostre o caminho. Trua comenta que a prota estava certa. As crianças estão dormindo no quarto mais afastado do orfanato. É dito que existe um motivo pelo qual nossa prota escolheu esse orfanato isolado para se encontrar com nossa cunhada e o Ruivinho. Não apenas estava no meio do nada, mas na realidade estava diretamente conectado com o contrato que assinou com o Ducado Svenbach. Enquanto Trua conta que o menino que a prota estava procurando está ali, o menino com o cabelo dourado. Na família Helsdante, além da prota, Ianfrid e Renibella, existem muitas crianças bastardas por parte do imperador, já que sua majestade é um homem com instintos carnais e ele se deita com qualquer mulher que deseja, e é claro, a maioria das concubinas foram expulsas por Gisela. Mas o imperador continuava encontrando-se com várias mulheres. Entretanto, assim que uma dessas mulheres engravidava, a imperatriz e o Ianfrid garantiam que eles não vivessem para ver o sol nascer novamente. Porém, um deles sobreviveu. Sem o conhecimento da imperatriz e do Ianfrid, uma criança bastarda conseguiu sobreviver. Nossa prota vai até ele e tira o lençol que o cobria. Tadinho, desse jeito ela podia ter matado ele do coração. E então ela diz olá e comenta que ele deve ser seu irmão Shersian. Obrigada por assistirem até aqui e quem puder deixar um like e se inscreverem no canal vai me ajudar muito. E se quiserem continuação, deixem nos comentários. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo.